fração mais importante. Por quê? Porque ela organiza o assalto à economia popular em nome de todas as outras elites, entende? Entendi. O cara do agronegócio vai pegar a grana que ele ganha na soja e investir aonde? No mercado, claro, ele dá 15%, amigo. Isso né? Nenhuma outra coisa dá isso, entende isso? Então você tem uma ciranda especulativa que é quem deixa o povo pobre, quem rouba o futuro do povo e tal, é exatamente esse assalto. Né? E agora, obviamente, o povo não sabe disso. Acha que é Moraes, acha que é não sei o quê, é a corrupção do PT. Claro, foi o que a imprensa disse há 20 anos. Né? Então é um país da mentira. Né? O povo brasileiro jamais ouviu uma verdade da sua imprensa. Né? Como ele vai saber, como ele vai ter acesso a uma informação isenta, etc. Entende? Percebe? Então o povo é imbecilizado pela imprensa. Né? Nasceu inteligente, é inteligente como qualquer outro povo, né? Mas alguém que nasce inteligente pode ser feito de imbecil. Claro, você vai montando uma ideia, né? Completamente. Né? Essa fração do capital está na Faria Lima, né? É muito típica de São Paulo, a elite de São Paulo comanda todas as outras, por conta disso também, né? Porque tem um polo financeiro aqui, que é onde o roubo realmente voltou a se dar, e Vargas quis construir o quê? Uma fração industrial da nossa elite, lembra? Votorantim, não sei o quê, já tem, né, Roberto Simonsen, etc. Tem uma série de pessoas que entraram nesse jogo também. E por que melhor uma fração industrial? Porque a fração industrial não é como a fração agrária, que recebe em euro. Percebe? Sim. E se o país estiver miserável, é melhor para ele, porque ele pode comprar todas as coisas barato. Ele não tem nenhuma ligação com se o povo está morrendo de fome, miserável ou não. A fração industrial, sim. Por quê? Porque ela precisa de um mercado interno importante, que compre os seus produtos. Por isso Vargas quis criar uma fração industrial, para ser a fração dominante. E por que essa nova elite, ou esse pessoal desse plano do Vargas, por que ela não trouxe para o povo essa... Por que não aconteceu como nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Porque eu acho que tem muita coisa aí, porque não é só você ter... Eu acho que entre nós, o que é o principal é que a elite e a classe média odeia o povo. Ela despreza o povo. Mas isso não é no mundo inteiro? Obviamente que não. Aqui é bem difícil. Obviamente que não. Num país como a Alemanha, isso foi importante também. Né? Por exemplo, a Alemanha está muito distinta hoje. Mas quando eu estive lá em 1980 e tal, era um país do bem-estar, né? Impressionante. Eu ganhava a pior bolsa que você pode ganhar. Entendeu? Mas eu tinha acesso à saúde de qualidade. O cara da Mercedes-Benz, lá, o presidente da Mercedes-Benz, eu tinha direito, por lei, de escolher o mesmo médico do que ele, se eu quisesse. Ou seja, a saúde não pode ter duas classes. Entende? Eles diziam isso. Né? Educação de qualidade, de graça. Eu era estudante que ganhava só para comer e tal, basicamente, mas eu tinha acesso a ópera, tudo. Por quê? Porque era tudo 1 ou 2 euros para mim, entendeu? Né? Marcos, né? Nessa época ainda não tinha euro, etc. Então, o que é que a Alemanha está dizendo aí? Olha, vocês todos, até Gessé, esse latino-americano que veio aqui às nossas custas, né? Entende? E todos os outros são gente. São iguais. São dignos. Percebe isso? Né? Entre nós, é exatamente o contrário. Né? Quando você não universaliza esse reconhecimento, você diz claramente, significa o quê? Que você vai construir isso às custas dos outros, e não juntamente com os outros. Percebe? Né? Então você tem uma classe média branca que vai ter empregada, vai ficar com raiva de Dilma, porque ela vai dar carteira de trabalho para as empregadas, e ela vai dizer: a quem eu vou humilhar agora? Entendeu? Porque a escravidão não existe isso não é só você explorar o trabalho do outro. É você ter o gozo
na humilhação. Entendi. Entende? Que é Por o que exemplo, marca na entre nós. Alemanha, quem faz a limpeza doméstica ganha bem, é Quem respeitado. faz a limpeza doméstica na Alemanha são as próprias pessoas. Você precisa ser muito rico para Tem poder que ser contratar alguém. É mesmo? Claro, obviamente. Não existe isso. Não, obviamente que os homens participam e tal, né? Entende? Quer dizer, isso não é um diferente. negócio, claro, né? Quer dizer, as crianças participam e tal. Um alemãozinho com 5 anos, então ele já sabe guardar a roupa dele, não sei o quê, para responsável pela limpeza do quarto, tem o dia em que ele vai lavar a louça, enxugar, etc, etc. Né? Então você não tem esse tipo de relação que nós temos aqui, né? Então você tem um ódio. O principal é isso, eu acho. O desprezo, né? Você conversar com qualquer pessoa da classe média branca, vai achar Europa legal. Puxa vida, como é bom aqui e tal. A gente vai, mas a gente chega lá no nosso país, tem esse povo feio, né? Entendeu? Né? Primitivo, e não sei o que e tal. Entende isso? Você tem esse ódio, né? Se você tem um ódio, você não tem empatia. Né? Entende? Seria muito mais racional a gente ter uma sociedade como o Lula estava montando no Lula 2. Percebe? Lembra? A gente estava em 12º lugar em termos de maior economia do mundo, já estava em 6º, prestes a se tornar a 5ª. Né? Entende? Aumento de renda para as camadas mais pobres, a economia bombando, era bom para todo mundo, né? Mas aí você tem o quê? Você tem esse povo começando a ocupar os espaços que eram proibidos para ele. Shopping centers, universidades, aeroporto. e nem sei o quê. Não, eu prefiro que o país... Entende? Aí os caras que estão nas classes altas, eu prefiro que o país seja aquela merda que ele era antes, né? Para que eu possa ficar distante desse pessoal, né? Não tenha competição deles e eles sejam tão fracos e indefesos que eu possa humilhá-los e comprá-los a preço vil. Essa é a nossa identidade, né? Que é escravocrata, novo, né? Entende? Quer dizer, acho que